Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo essa live, esse vídeo, na verdade. Faz tempo que tá no meu coração voltar a falar mais de Maria Madalena. E estamos aqui em mais uma live, hoje num ambiente um pouquinho diferente. Mas estou aqui para falar um pouquinho desse arquétipo, dessa mulher que tanto me apoia, tanto impulsiona a minha vida. E desejo que impulsione a vida de vocês também. A minha ideia é fazer, né, sempre essas lives, esses encontros, né, pelo menos uma vez por semana, para a gente divulgar um pouquinho sobre Maria Madalena. Maria Madalena, ela é um grande mistério. No fundo, a gente nunca vai saber toda a verdade sobre ela. Eu particularmente acredito, uma vez me perguntaram isso, se eu acreditava que um dia a gente saberia tudo ou a verdade sobre essas informações, e eu não acredito. Eu não acredito por diversos motivos. O primeiro deles é porque a história de Maria Madalena, ela começa muito antes de... Espera aí, gente, eu preciso fazer um negócio aqui. Ela começa muito antes do que a própria história, né? E com isso, a gente não consegue ter registros, né? Então, dentro do que eu estudei, tem situações em que a gente está falando de até 30 mil anos antes de Cristo. E acontece que a escrita, ela começa a partir de 4 mil antes de Cristo. Então, muitas coisas não foram registradas. Além disso, muito da história de Maria Madalena se perdeu. O evangelho dela foi encontrado faltando páginas. Acho que começa na página 7 e tem páginas do meio faltando, né? Então, acredito que ali a gente também nunca vai saber. Uma outra coisa também muito importante, eu nunca conseguia entender por que às vezes as pessoas falavam de evangelhos gnósticos. Esses evangelhos gnósticos são aqueles em a Igreja Católica não reconheceu e não colocou dentro da Bíblia. Ou seja, a gente não sabe o quanto esse material está perdido. Isso sem contar as traduções. O quanto as traduções podem ter mudado. Eu não sei se você sabe, mas é aquele ditado que se fala assim, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, não é bem assim a história. Na verdade, eles se falavam a câmelo. Câmelo é uma corda muito grossa. Não tem nada, e se você perguntar, o que o camelo tem a ver com a ponta, com o buraco da agulha? Entende? Então, muito se perdeu, né? E por isso que eu não acredito que a gente vai ter tudo isso, tá bom? Vamos... Isso foi só uma abertura, eu quero me conectar um pouquinho pra gente poder fazer um encontro aqui bem especial, tá bom? Então fechem os seus olhos, respirem fundo. Se possível, coloquem os pés no chão. Sintam o seu quadril repousado na cadeira, as suas pernas. Colocando atenção no seu corpo físico, você consegue lembrar que você tá aqui, que você tá aqui numa experiência humana, que você tem uma grande mãe e essa mãe se chama Gaia, essa mãe se chama Planeta Terra, e ela te acolhe, te abastece, te nutre em todas as suas expectativas. E eu quero que dentro do seu coração você se conecte com a sua essência divina, aquilo que é mais forte, profundo dentro de você, aquela partezinha sua dentro de você, que vai te abastecendo, te nutrindo,
trazendo vida, força e esperança para você. Vai trazendo para cá todo o seu amor, toda a sua vida, toda a sua progressão. Vai trazendo as suas angústias, as suas dores. E eu quero que você intencione que eu vou ser instrumento, que esse vídeo vai ser instrumento para você ter as respostas que você tanto deseja. Então coloca a sua intenção. Muito bem. Então, mas como Maria Madalena pode te ajudar no dia a dia, né? Antes, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Loreta Farisco. Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo e eu larguei tudo para me tornar terapeuta. E no meio do caminho, eu descobri que eu sou uma grande apaixonada por Maria Madalena. É uma grande força que me acompanha. Por muito do que vai ser dito aqui nessa live de hoje. E hoje o meu papel é ajudar você que tá aí a ter uma vida mais leve, uma vida sem tanta cobrança, uma vida sem tanto peso, sem tanta sobrecarga, de uma forma mais leve, mais divertida. E Maria Madalena é uma das minhas auxiliares nesse trabalho também. Um outro grande auxiliar é meu cachorro, o Zequinha, que está aqui do lado, pode ser que ele apareça no meio do vídeo, tá bom? Tem uma coisa que eu gosto muito de Maria Madalena, que é a sua ousadia, né? E eu sempre costumo dizer que Maria Madalena, para mim, ela é a mulher dos dias de hoje, né? Por quê? Porque ela seguiu o coração dela, ela sempre seguiu. E aí uma coisa interessante que eu gosto de sempre falar quando eu falo de Maria Madalena imagina só, uma mulher egípcia com boas condições simplesmente decide largar tudo, largar a sua boa posição, largar a sua boa vida para seguir alguém que até então era considerado um charlatão, né, a correr riscos, né, ela correu muitos riscos com ele, né, assim como todos que o seguiam, mas até então ele só era um charlatão, ele era um profeta qualquer, como qualquer outro, né, então, pensa comigo, é uma tarefa para poucos, né, requer uma dose de ousadia, requer uma dose de clareza, uma dose de coragem, né? E claro que na caravana do Cristo tinham mulheres, mas ela era uma mulher que se destacava. Maria Madalena, ela tinha domínio do dinheiro, né? Além dela ter posses, ela sabia fazer contas, que na época não era algo comum, ela tinha domínio sobre o dinheiro. Então, além dela ajudar a financiar a caravana do Cristo, ela também cuidava das finanças da caravana, tá? Esse é um ponto muito importante. Então, olha o quanto isso já é diferente do que era, tá? Naquela época, uma mulher que largasse tudo para seguir um profeta, para seguir um charlatão, era considerada maluca, ela era considerada alguém leviano. Então, ela lidava, assim, com muito preconceito, né? Só que por que ela fez tudo isso? Ela fez isso porque ela acreditava no fundo do coração dela que aquilo era o certo a se fazer. No livro Magdalene Mysteries, conta que... E essa é a parte em que eu acredito que a gente nunca vai ter respostas, porque eu já li diversas versões em outros livros de outras fontes, tá? Então, esses detalhes é onde eu acho que a gente nunca vai ter a resposta certa. Mas no livro de Magdalene Mysteries, da Sarah Bertram e do Asa, o prefácio diz que Maria Madalena, na verdade, se apaixonou por João Batista.
João Batista, para quem não lembra, ele era o primo de Jesus, né? E ele meio que abriu o caminho para ele, né? Ele começou a começar a falar do Messias, começou a falar de tudo aquilo, mas João Batista, ele era machistíssimo. E João Batista, ele era bem ogrão, né? Então ele morava, gostava de morar bem no meio do mato, com pouco luxo. Ele era mais grosseiro, ele não tinha uma linguagem amorosa, ele era realmente muito duro. Mas ela ficou tão apaixonada por essa mensagem desse homem que nesse livro eles falam isso, que é quando ela foge e vai viver com ele. Ela se apaixona pela mensagem, se apaixona por ele. Não lembro se tudo acontece ao mesmo tempo ou se foi uma coisa atrás da outra, mas ela se apaixona por ele e começa a viver com ele e tudo. E é quando o pai dela se une com outros homens e vai atrás de tentar trazê-la de volta. Ela decide não voltar, e nessa dela não voltar é quando chamam ela de prostituta, né? Então, essa é uma das versões do porquê colocaram ela como prostituta. Existem diversas, tá bom? E aí, até que chega Jesus na história. E depois de um tempo, ela se apaixona por Jesus. Na verdade, e ele também se apaixona por ela. Na verdade, ela entende que, na verdade, a paixão sempre foi por ele, né? Porque era o grande Messias, né? Eles têm uma questão forte de união sagrada que também em muitos lugares a gente fala. Eu vou falar isso um pouquinho mais no final desse vídeo sobre isso. Mas vamos parar pra pensar, porque conta essa história. Imagina uma mulher naquela época simplesmente largar tudo para seguir um homem que falava um monte de coisas que ninguém sabia, que hoje também, de novo, a gente sabe quem é João Batista, mas naquela época a gente não sabia quem era. E depois ainda larga o João Batista, na verdade ela não larga, eles não se envolvem por honra ao João Batista, e depois que João Batista morre, ela se envolve com Jesus. Então imagina isso, gente, requer muita coragem, muita ousadia. Agora, meu Deus do céu, para e pensa aqui comigo. Todo dia a gente não precisa ter uma dose de ousadia? Seja porque a gente decidiu trocar de emprego, seja porque a gente decidiu sair de um relacionamento, seja porque a gente decidiu manter aquele relacionamento mesmo que ele não esteja bom. Nós somos a geração mais livre que já existiu. E o meu maior desejo é que daqui a 100 anos, a minha neta, minha bisneta, esteja aqui falando: nós somos a geração mais livre que já aconteceu, que já viveu. Entende? Porque de geração para geração essa liberdade vai acontecendo. E nós temos essa liberdade, essa ousadia, porque mulheres lá atrás fizeram isso. E não é diferente com Maria Madalena. E aí aqui tem uma outra coisa que eu acredito muito e que é isso que eu acho que a gente tem que levar para frente. Então, olha só, não é uma ousadia na base da guerra, não é uma ousadia na base do grito, é uma ousadia de coração. É uma ousadia onde você tem tanta certeza, tanta certeza, tanta certeza, tanta certeza de que é isso que você tem que fazer, que você faz. Sem precisar brigar, sem precisar fazer um monte de polêmicas. Você não precisa. Você simplesmente não precisa. Você simplesmente segue, você vai falando, você vai vivendo, você vai acontecendo. Você vai vivendo aquilo que de verdade faz sentido para você, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre ousadia. Tem uma parte no livro, na minissérie de Maria Madalena. Eu preciso um dia assistir essa série só para achar esse pedaço para gravar, porque eu sempre cito ele. Tem uma hora que ela tá conversando com uma outra mulher, que eu não lembro quem é, e aí ela fala, a outra mulher fala, ela vira e fala assim: eu não acredito nesse Deus punitivo. Eu não acredito que existe um Deus que vai nos punir, um Deus que vai nos prejudicar. E se ele fizer isso, o errado é ele. Eu acho de uma ousadia falar que Deus está errado. Eu acho de uma ousadia, mas olha o que está por baixo disso, gente. Ela tinha, olha só, uma mulher naquele tempo, ela já tinha
a ousadia, a ousadia de acreditar que existe um Deus tão poderoso e tão amoroso que ele nunca levaria para frente uma punição. E se ele fizesse isso, ele estava errado. Por quê? Porque no fundo ela acreditava na lei do amor. E na lei do amor ela sabia que qualquer coisa que fosse contra isso estava errado. Então, de novo, olha a ousadia de seguir o próprio coração. E olha a fé de acreditar em algo maior do que você, acreditar em um amor maior do que você e um amor que te sustenta, de que existe algo, existe um universo, existe um Deus, existe a vida, existe o nome que você quiser dar, que aquilo ele é forte e tem uma palavra que ela usa muito, que chama makiki, que é se render, em aramaico, é aramaico, em que você se rende, você se submete àquilo. E a submissão aqui é no sentido de que a gente sempre aprendeu que submissão era algo ruim, né? Por que a gente aprendeu que submissão era algo ruim? Porque quem estava em cima acabava judiando de quem estava de baixo. Mas esse conceito de Makiki que fala de submissão, ele fala o seguinte: você se rende à vontade de algo maior do que você, porque no fundo, você confia tanto naquilo que você tem coragem de entregar sua vida para aquilo. Percebe a diferença? Percebe? Você entrega o domínio daquilo que você não dá conta para algo maior. E Maria Madalena fazia isso com a gente. E por que eu trago isso, gente? Porque um dos maiores problemas da nossa geração de mulheres é o excesso de controle. Além de ser o excesso de controle, é isso que gera ansiedade, é isso que gera depressão, né? Gente, se você tá vendo esse vídeo, tá vendo essa live, coloca um ok aqui pra mim, coloca um like aqui pra eu saber que vocês estão gostando. Manda esse vídeo já pra sua amiga, né, que precisa ouvir. Sabe aquela amiga controladora, a ansiosa, a depressiva? É pra ela que você tem que mandar. Porque o controle, e aqui eu falo com muita humildade e com muita... Fugiu a palavra agora. Muita... Não, eu tenho lugar de fala, porque outro dia eu conversei isso com a minha mãe, como a nossa família é uma família de mulheres controladoras. E como isso sobrecarrega o nosso sistema. E eu falo nosso corpo, a nossa mente, tudo, né? Eu tenho crise de ansiedade até hoje. Se eu me coloco no lugar de muita sobrecarga ou de muito controle, entende? E muitas vezes quando eu percebo essa sobrecarga ou essa crise de ansiedade, ela tá porque eu tô querendo controlar coisas que eu não posso controlar. Entende? E o que eu não posso controlar? Eu não posso controlar as ações do outro. A vida é um jogo de xadrez com o universo. Uma vez eu vi essa cena e foi tão linda. A vida é um jogo de xadrez com o universo. Só que você move uma peça, você tem que esperar o universo mover a outra. Quando você tá muito preocupada, mas como que eu vou fazer isso? Como que vai ser aquilo? E se eu fizer assim? Ou você sai fazendo, outro dia eu ouvi esse termo, tarefeira. Você vira uma tarefeira, você sai fazendo, você estraga a jogada do universo. E sabe qual é a grande vantagem desse jogo de xadrez com o universo? O universo também tá jogando a teu favor. Ele tá te jogando para você também ganhar. E muitas vezes quem tá jogando contra você é você. É quando, por exemplo, você precisa guardar e acalmar, mas você insiste em fazer, insiste para lá, insiste em vir para cá, entende? Quando eu tenho uma crise de ansiedade, enquanto eu não paro tudo, eu não melhoro. Então é literalmente no sistema em colapso. Por quê? Porque eu sempre quero dar conta de fazer muitas coisas. E eu duvido, gente, coloca aqui, pelo amor de Deus, coloca aqui nos comentários. Eu duvido que você já não fez isso na sua vida. Se você não fez, gente, você é uma mulher muito privilegiada. Porque a nossa geração, a gente faz muito, né? A gente tenta controlar tudo, a gente quer dar conta de tudo, né? E aí a gente fica cansada, a gente fica estressada, a gente passa por uma série de coisas, tá bom? Então,
a gente tem que aprender com Madalena. Isso é algo assim incrível que a Madalena pode ajudar a gente. Ela tinha uma fé tão grande, tão grande, tão grande, tão grande nesse todo, em Deus, em tudo, que ela realmente se entregava, né? E a sua ousadia, e aí eu vou misturar um pouquinho já para o segundo tema que eu ia trazer aqui, que são os mistérios, é que ela foi iniciada no templo de Ísis e lá ela passou muito tempo, praticamente a vida toda dela, passando por diversas iniciações. E as iniciações daquela época, que eu tô falando de iniciações, então, sei lá, 100 anos antes de Cristo, mas que já iniciaram muito antes, né? Aí que vem, sei lá, 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo. Então, eram iniciações e segredos, formas de manipular a energia sexual. E a energia sexual, ela é a energia da vida. Então, a energia sexual nem sempre tem a ver com o sexo. Então, por exemplo, eu estar falando aqui, gesticulando, você precisa de energia vital, que é a energia sexual. A energia sexual é uma coisa tão preciosa, ela é tão forte, que ela é a única forma de você vir para esse mundo. Já parou para pensar nisso? Não existe outro jeito de vir para esse mundo. Não existe. É só através da energia sexual. Seja com FIV, eu sempre falo isso. Um dia eu sei que vão fazer um útero externo, mas ainda assim foi baseado em um útero de uma mulher. Então, tudo e baseado no ato sexual. Então, tudo isso ele cria. A força vital, a força sexual, ela cria. E ela era um grande mistério. Ela era um grande mistério. Então, Maria Madalena, ela estudou todos esses mistérios, né? Ela foi iniciada nos 5 elementos, que é uma jornada linda, que eu já conduzi algumas vezes. É uma coisa maravilhosa, é muito gostoso viver esse processo. Fora a questão visionária, né? Uma mulher que além de tudo, já estava esquecendo de falar isso, ela tinha um papel político ali, porque ela estava sempre ali nos arredores, né? Ela tinha ali o seu papel, né? Ela ganhou destaque ao lado do Cristo, né? Então, a segunda coisa ela é dos mistérios. E o que eu quero dizer dos mistérios é que existe algo que é só seu. Eu aposto que você tem um dom, assim, você tem um jeitinho de fazer o que você faz, que só você faz. Que só você faz. Esse é seu grande mistério. E às vezes você está sendo muito julgada por ele. Você está sendo muito julgada por ele. Mas ele é a cereja do bolo. Esse seu mistério, esse seu jeitinho de fazer é aquilo que as pessoas, por mais que as pessoas tentem replicar, elas não vão conseguir. E olha como é mágico. Outro dia eu estava conversando com a Márcia Merma, que é, nossa, minha super mentora nesse assunto de Maria Madalena, e a gente estava conversando sobre isso, né? Como ela aprendeu com a mentora dela, e houve uma época que eu tentei ouvir a mentora dela, eu não entendi bosta nenhuma, mas quando ela fala, eu entendo por quê? Porque a Márcia tem o jeito dela de falar. Do mesmo jeito que várias pessoas falaram, eu quero saber mais sobre Maria Madalena, eu mando lá pra Márcia, e tem gente que vai, mas tem muita gente que vai e volta e fala, não, Lô, eu gosto mais de como você fala de Maria Madalena, o seu jeito é que eu entendo. Então percebe, é um mistério, é algo que só eu sei fazer, que qualquer pessoa que tente copiar não vai ficar igual. Ela pode ter o mesmo conhecimento, mas ela vai falar de um jeito que vai atrair outras pessoas, e eu vou atrair um grupo de pessoas. Então assim, esse mistério, esse jeito, esse formato, essa forma de fazer, só você tem. Então, qual o seu grande mistério? É a lição de ouro de hoje? O que você é muito boa em fazer. E muitas vezes você é tão boa que você não dá valor. E para você é tão óbvio fazer aquilo, é tão óbvio que você não dá valor para aquilo. Você não dá valor. Às vezes, quando eu vou conversar com as minhas assessoradas, né, que eu sou social media de algumas meninas, e a estratégia tá tão fluida na minha cabeça, ela é tão...
Elas falam, nossa, como é que você pensa nisso? Eu falo, gente, isso é tão óbvio, como é que elas não pensam nisso? Por outro lado, gente, eu fiz 6 meses, eu fiz 1 ano e meio de nutrição, mas eu sempre tive muita dificuldade com química. Meu Deus do céu, quando eu fui estudar fisiologia, eu achava aquilo muito difícil. E aí eu tenho uma amiga que ela é enfermeira e agora ela tá fazendo faculdade de odontologia. E ela falou, você quer aula de fisiologia? Eu falei, minha filha, você já é uma. Só de ter aula de fisiologia. Ela falou, não, minha fisiologia ainda é fisiologia de não sei o quê. Eu falei, Deus me livre. Eu não tenho, gente. Assim, é quase uma limitação mesmo. Eu não conseguiria voltar para uma faculdade de nutrição porque eu não consigo entender aquilo. É quase uma limitação mesmo, sabe? É muito difícil para mim. Então, é, é importante que se entenda isso. Esse é o seu grande mistério. O que você é tão boa de fazer? Tão boa de fazer, tão boa de fazer que você nem dá valor. Sabe, a gente tem um defeito, eu tenho muito esse defeito, porque pra mim é tão óbvio que eu falo, gente, mas tu não sabe disso. Como que as pessoas não sabem disso, gente? Isso é tão óbvio. E aí eu vou descobrir que as pessoas não sabem. Não é óbvio para as pessoas. O óbvio muitas vezes precisa ser dito, sabe? Eu já falei esse tema aqui que eu tô falando hoje sobre Madalena diversas vezes e hoje eu tô tá sendo completamente diferente do que eu já falei antes. Entende? Então, qual o seu grande mistério? Qual o seu grande mistério? O que você é boa em fazer que você nem dá valor? E que talvez se você colocasse isso em prática, se você colocasse isso em prática, você podia ganhar muito dinheiro. Você podia fazer disso uma nova carreira. Ou você ia fazer isso em contribuição ao mundo e isso impactar uma pessoa, que impactar 2 pessoas, que depois ia impactar 10, que depois ia impactar 100, que depois ia impactar 1000. E quando você percebeu, você impactou um monte de gente e você nem tá sabendo. Tudo porque você decidiu ser você, cristã. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nisso? Então, essa é a segunda que eu queria trazer para vocês sobre como Maria Madalena pode nos ajudar no dia a dia. Quero fazer um gancho aqui e lembrar, mas isso é assunto para outra live, né? Vou trazer isso só numa outra live diferente. Dentro das versões, né, das facetas de Maria Madalena, então a gente tem, quando você for estudar, você tem a Maria Madalena da Bíblia, dos evangelhos gnósticos, como figura política dentro da história, como essa misteriosa, né? E dentro desses mistérios, um deles é na união sagrada com Jesus, mas dentro desse um dos segredos, existe um muito importante. Ela é considerada uma grande sacerdotisa xamã do útero. Ela guardava a sabedoria das magas e oraculistas femininas muito, 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 muito antiga. Tá? Um dos motivos do Graal, para quem não sabe, o Santo Graal, ele é uma taça, né? Aquele símbolo ali também representa um útero, tá? E o segredo uterino, ele por muito tempo, antes da vinda do Cristo, ele era muito cultuado. Por quê? Porque o útero é o único portal de vida, é o único portal é o único jeito de você vir para cá. Não tem outro jeito, certo? E o útero, ele já falei muito sobre ele, mas merece, né, uma conversa só sobre ele, sempre vale. O útero, o nosso ventre, ou como diria a Márcia, a nossa ventre, né? A nossa útera, né? Trazendo para o feminino, para lembrar que isso vem de uma mulher, ele é um portal energético e o que você não cria só vida, você cria projetos. Você dá vida a projetos, você pega essa energia e dá vida a projetos. Tanto que o próprio Bert Hellinger, ele fala que mulheres que não tiveram filhos devem parir projetos, né? Então, olha que interessante. Mesmo o Bert, né, que já é uma coisa mais moderna, pensa nisso. E outro dia eu achei uma coisa muito interessante. Tem uma nutricionista que eu sigo, a Lara Nesteruk. Ela, já sigo ela, sei lá, uns 10 anos. Essa mulher nunca falou de ter filho.
E aí, uns 2 anos atrás, ela teve um problema muito sério, o marido roubou tudo dela, uma treta só. E, e ele queria ter um filho com ela, não teve, e hoje ela fala assim que ela se arrepende de não ter tido um filho. E aí depois ela é extremamente racional, ela é extremamente racional, mas eu adorei o que ela falou assim, gente, é meio que óbvio, se eu nasci mulher e tenho útero é porque eu deveria ter parido, eu deveria ter tido um filho, né? Ela tem, acho que 35, 36 anos, mas na cabeça dela não dá mais tempo, porque já passou a época dela, enfim, né, tal. Mas o que eu quero dizer é, até para uma pessoa muito racional, o que me chamou a atenção é como uma pessoa tão racional, tão... ela é ateia, ela é muito preto no branco mesmo, sabe? Para ela tudo tá baseado na ciência e tal. Ela chegou a essa conclusão de que o útero dela poderia ter gerado um filho e aquilo fez falta para ela, porque os hormônios dela se sentiram falta e tudo mais. Então, o que eu quero trazer é que existe uma magia muito forte vindo do útero. Entende? E essa energia, ela deve ser colocada no nosso dia a dia. Faz esse teste, vai por mim. Foi a minha grande, um dos pontos que mudou minha história dentro das terapias, dentro do autoconhecimento, foi, por exemplo, quando eu parei e fui ouvir o meu útero. Vocês não têm noção do que é ouvir o teu próprio útero. Se você nunca fez, você não tem noção. É extremamente forte. É extremamente forte. Façam esse teste. Como? Deitadinha, quietinha, mão no útero, fica lá. Eu tinha até uma meditação. Vou ver se eu acho e coloco de volta aqui no nosso... aqui no YouTube. Mas você não tá entendendo. É extremamente forte. É extremamente interno, íntimo, sabe? Você chega a conclusões e você entende muitas coisas. Inclusive, outro dia eu peguei até um material de um neurocientista que já estão realmente estudando e comprovando o quanto o humor das mulheres podem ser influenciados pelas memórias que ficaram no útero, na célula do útero, tá? Tanto é que também já se sabe o seguinte, que, por exemplo, meu exemplo aqui, né? A minha mãe foi gerada por uma mulher, a minha avó. Então, quando a minha avó engravidou da minha mãe, dentro do útero, quando minha mãe foi formada, já tinha o número de óvulos exatos que ela teria ao longo da vida. Um desses óvulos se tornou eu, o outro a minha irmã, certo? Biologia pura. Só que essas memórias ficam gravadas, passam de célula para célula. Ou seja, dependendo do que aconteceu na gravidez da minha mãe, o que a minha avó passou na gravidez da minha mãe, pode passar para mim. Então, por exemplo, uma memória de escassez, uma memória de violência, boas memórias também, porque a gente sempre fala do ruim, mas não fala do bom, né? Muito, por exemplo, se minha mãe foi uma criança muito esperada, então aquilo também faz com que eu me lembre que que eu fui uma criança também muito esperada, entende? E isso vai passando também. Ou seja, quando eu engravidar, o que minha mãe passou pode refletir na minha filha, se eu tiver uma filha, tá? Então, essas memórias, elas passam de útero para útero, por isso que a gente chama de memória uterina. Então, percebe o poder disso tudo. Porque, olha só, além disso, a gente pode simplesmente se conectar com esse útero e pedir por toda essa força ancestral de todas essas mulheres que vieram antes de você, para que elas abençoem seus passos, os seus caminhos, sabe? Lembra que a gente pode... Outro dia eu vi um meme que eu achei maravilhoso, acho que eram as mulheres dos anos 50, falando assim, nossa, que legal, você pode votar, nossa, você pode casar e escolher com quem casar, você pode trabalhar.
Então, percebe, nós somos muito mais livres do que qualquer geração antes da gente. Então, vamos trazer isso para o nosso dia, vamos honrar o trabalho disso tudo, certo? E por fim, não menos importante, que eu queria trazer hoje aqui nesse passo a passo, né? Que é a união sagrada com Yeshua, com Jesus, né? Para mim, dentro do que eu estudo, para mim, sim, isso também é outro que dá um outro vídeo, né? Uma outra live. De que ela realmente foi casada com Jesus, mas para mim a parte mais bonita nessa história é que acredita-se que eles eram parte do mesmo grande espírito, né? E aí eles se subdividiram, um veio no viés masculino, o outro veio no viés feminino. E eu gosto que eu falo que a grande pegadinha que Deus, que o universo fez pra gente aqui, é que Jesus veio para falar de amor. E ele falava de amor entre todo mundo. E ela cuidava do dinheiro, ela cuidava das partes mais racionais. Olha que truque, né? Que grande pegadinha aqui, né? Porque aqui as polaridades, não é que as polaridades estão invertidas, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, normalmente contas são atribuídas a uma energia masculina e falar de amor, das emoções, é uma energia feminina. Então, para mim, essa é a grande pegadinha. Mas, o que acontece? Dentro dessa união, eles se completavam como homens e mulheres. Como homem e mulher, né? Então, Jesus batizou Maria Madalena, mas Maria Madalena iniciou ele na magia sexual. Iniciou ele nesses saberes ocultos, entende? E eles não competiam, né? Ontem eu ouvi uma pessoa falando assim, que um dos males, né, da nossa geração é que temos mulheres muito empoderadas, que estão sobrecarregadas. Isso fez com que os homens ficassem mais, mais frouxo, né? Mais banana. Eu queria achar outra palavra, mas não achei. Mais banana, entende? E aí um tá meio que estragando o feminino e o masculino do outro. Ah, e outra coisa que eu também achei interessante. E esses homens também, ou então esse masculino tá num machismo muito polarizado. Entende? Ou esse feminino tá num feminino muito polarizado. Ou seja, tá dando muito conflito. É por isso que é mais difícil se relacionar. Quando, na verdade, a gente precisa entender, o que eu quero trazer aqui para vocês isso não tem nada a ver com feminismo. Não tô falando disso, o feminismo realmente é algo maravilhoso, abriu muitas portas pra gente. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, tem gente que critica o feminismo, mas quando apanha, recorre à lei da Maria da Penha, que foi conquistada por uma feminista. É verdade, o feminismo ele é algo bacana pra nossa realidade. O que não é... Agora, eu acho que é importante distinguir capacidade de fazer algo com a necessidade de fazer esse algo. Entende? Uma coisa é você morar sozinha e decidiu passar a sua vida sozinha e querer cuidar da sua casa. Então você sabe trocar pneu, você sabe trocar lâmpada, você sabe instalar o lustre, você chega no seu trabalho, você arrebenta lá. Você quer viver assim, tá ótimo, é o seu espaço. Só que, quando você tem um relacionamento, você tem dois caminhos. Ou você pega um homem que tem energia mais feminina que você, e você vai ser aquela pessoa que vai conduzir esse homem pra tudo quanto é canto, e vai pra lá e pra cá, e vai dominar esse relacionamento. Ou você vai ter que achar um homem com a energia mais masculina que a tua. Certo? E aí é muito difícil, porque ele tem que chegar num topo muito grande, porque você já é o homem da relação. Mas o que acontece? E aqui vem a parte que eu quero trazer para vocês da união sagrada. Normalmente o que acontece é quando a mulher entende que esse homem, ele tem um masculino forte, e aí ela pode relaxar. Ela pode descansar. Ele passa segurança para ela de uma forma em que ela pode descansar. Pelo menos quando tá com ele.
Ela não vai mudar o jeito dela. Ela vai descansar enquanto tá com ele. Então, isso eu acho muito bacana de se trazer. Sobre coisas que a gente deve se inspirar, como a gente pode usar Maria Madalena no nosso dia a dia. Um casal, ele é feito de um equilíbrio de X energia feminina, X energia masculina. Qual o equilíbrio que você quer? Qual o caminho que você quer? Ou não quer um relacionamento? Ótimo, não quer? Pula esse tema. Mas qual o equilíbrio que você quer? Qual? Ah, eu quero um cara que abra a porta para mim, que me ajude com isso. Então você vai ter que baixar, pelo menos nos relacionamentos, baixar a sua energia masculina para aparecer esse homem. Porque se você já for o homem da relação, ele não aparece. Ah, mas ficou outro homem banana. Baixa a tua energia feminina, que o banana vai sair masculina, que o banana vai sair correndo. Ou ele sai correndo, ou ele, nossa, acordei pra vida. Acordei pra vida, preciso agarrar essa mulher aqui, porque essa mulher ela é muito boa, muito importante, e a gente precisa ficar com ela. Entende, gente? Então é isso, né? Isso pode trazer muito aprendizado no nosso dia a dia, certo? Quero agora saber de vocês. Conta pra mim, coloca aqui nos comentários como foi esse vídeo pra vocês, tá bom? Quero muito que... Aliás, eu vou deixar atrelado aqui. Eu vou ver se eu consigo deixar os dois, mas eu vou deixar o vídeo, que talvez depois eu até tire do ar, porque ele ficou muito legal, que é como usar a sua energia feminina no dia a dia, certo? Para criar mais. E também o Maria Madalena e o Elemento Terra, que foi uma vivência que eu fiz, tá aqui no YouTube, uma vivência que eu fiz para você entender como esses mistérios podem te ajudar, e ali tem uma experiência prática. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu amo, é atender mulheres com estes saberes ancestral, né? Com esses saberes ancestrais. Então fica aqui o meu convite. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, né? Clica aqui na descrição do vídeo, que vai ter ali um link para vir falar comigo. Me conta como esse vídeo te tocou, como é que toda essa conversa aqui te tocou, e a gente vai encontrar uma maneira de aplicá-las pro seu dia a dia, tá bom? É interessantíssimo como outro dia eu fiz uma mentoria exatamente só com esses temas, né, para uma pessoa, e ela falou: "Nossa, como é interessante como quando a gente olha para trás e a gente entende o que aconteceu lá atrás, a gente começa a entender melhor o dia a dia, a gente sabe melhor o que fazer, tá bom? Então, tô te esperando, deixa aqui nos seus comentários como foi esse vídeo pra você, me chama no direct pra gente marcar o seu horário, vai ser um prazer te atender, certo? Então fecha os seus olhos, respira fundo. Muito bem, gente, já se inscreve no canal e manda esse vídeo pra sua amiga que também merece ver esse vídeo. Um beijo, gente, até a próxima!